Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. O nosso desejo, como sempre, é que o amigo Jesus nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Vamos fazer a nossa prece para a nossa palestra, o nosso estudo, concomitamente o nosso tratamento espiritual. Convidamos a todos os que estão presentes, os que estão pela internet, nos acompanhar na oração. Senhor e Mestre Jesus, que a sua paz e o seu infinito amor envolva os nossos corações, a ponto de nos sentirmos inspirados pela tua presença amiga e com isto deixarmos que o nosso coração bata no ritmo do Evangelho. Este teu Evangelho, que é a grande direção para as nossas vidas, que ele também, contendo os teus ensinamentos e as tuas lições, nos fortaleça nesta longa jornada em direção a nós mesmos. Porque buscamos o reino dos céus, ou o reino de Deus. E o próprio Jesus asseverou que o reino de Deus estaria dentro de nós, ensinando-nos por isto que é nesta labuta, nesta garimpagem, para encontrarmos conosco mesmo, que nos encontraremos com Deus, o nosso Deus interior, no sentido de estabelecermos um conhecimento mais profundo e mais amplo sobre a nossa própria realidade. E a partir daí, termos uma dimensão mais clara e exata do nosso estado evolutivo e quantos passos ainda precisamos dar para alcançar o que precisamos alcançar. Por isso, Senhor, fortalece-nos nesta hora, fortalece-nos nesse momento, para que a gente possa conseguir atingir o nosso objetivo de nos iluminarmos o mais breve possível, para que aí sim tenhamos a paz que todos nós desejamos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos nesta noite pedir licença aos irmãos para repetir algumas histórias, as quais nós já contamos aqui em algumas situações, em alguns estudos, porque nós realizamos recentemente na cidade de Aracaju algumas palestras, e um dos temas, o último tema para ser mais exato, no encerramento do evento, onde lá estávamos, na casa Irmão Fego, nós abordamos o tema quando os exemplos falam mais alto que as palavras. E ali então nós desenvolvemos o tema e citamos alguns exemplos que nós havíamos vivido no dia a dia, que mostram o quanto o exemplo, sem dúvida alguma, ele fala sempre, ou eles falam sempre, mais alto que as palavras. Então nós vamos pensar algumas histórias que comprovam o que nós estamos falando. Antes, porém, gostaríamos de fazer duas considerações, tanto aos trabalhadores como aos amigos que nos acompanham pela internet. Nós estamos aí praticamente na reta final
das inscrições do IMPAMED. Então nós precisamos fazê-las para que nós ainda tenhamos vaga. Lembrando que este ano de 2025 nós vamos abordar o tema mediunidade com alegria e responsabilidade. Parte musical, o nosso querido Márcio Zarci, aqui de Votuporanga. Inclusive o Márcio é quem conduz o nosso baile, esse ano o baile A Fantasia. Nós teremos pela primeira vez no IMPAMED o nosso querido Sérgio Santos e a Marlene, que são ali de Uberaba, amigos queridos. E nós teremos o nosso tenor, que é aqui de Bauru, Carlos Herrera, que estará fazendo a abertura do evento da parte musical. E os oradores, a nossa querida Ileana e o nosso querido Lindomar, que nós já conhecemos de longa data, de Ilhéus, que sempre estão aqui conosco, o nosso querido Marcos Leão, de Belo Horizonte, que retorna ao nosso IMPAMED, há bastante tempo que ele não vinha, ao Roosevelt, Tiago, que é aqui de Barra Bonita, são aí os oradores que estarão conduzindo o nosso evento deste ano. Então nós lembramos que as inscrições estão na reta final, tanto para trabalhadores como para as pessoas que querem participar. Então vamos fazê-la. E a segunda observação que gostaríamos de fazer antes do tema inicial é esclarecer uma dúvida, porque a gente brincou com esse tema e depois nós deixamos aí um mistério no ar, porque foi um tema que nós desenvolvemos, agora não em Aracaju, mas lá em Itapetinga, em que um dos temas que nós abordamos era: a carne é fraca e o espírito é fraco, e nós lá então desenvolvemos este tema. Não vamos falar desse tema aqui, porque já dissemos que o nosso tema é outro. Mas assim, apenas para esclarecermos as possíveis dúvidas, vamos lembrar, lá em Mateus, no capítulo 21, no versículo 46, Jesus diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa expressão, ela é de Jesus, está registrada no Mateus, capítulo 21, versículo 46. Só que essa expressão acaba nos trazendo algumas dúvidas, porque quase sempre a nossa ideia é que a carne, em termos de corpo físico, não é nem fraca, nem forte. A carne é neutra, porque é o espírito que, uma vez encarnado, uma vez no corpo físico, é que toma as suas decisões, que faz as suas escolhas e tudo mais. Então, esta afirmação de Jesus, de que a carne seria fraca, nos coloca em dúvida como entendemos esse processo. Então, vamos brevemente fazer uma explicação. Obviamente, não vamos fazer a palestra que fizemos, mas apenas essa explicação. Se eu estou dirigindo um carro e eu atropelo uma pessoa, evidentemente a culpa não é do carro. Eu estava na direção, eu estava dirigindo e a responsabilidade é minha. E aqui nós estamos fazendo um comparativo, tentando dizer que o carro seria o corpo físico e o motorista do carro, o espírito. Então, é o espírito que está no comando do corpo físico. Agora, pensemos bem. Ainda que seja o condutor o responsável, imaginemos que este carro é um carro potente, é um carro moderno, é um carro que você rela o pé, ele já avança. Imaginemos que fosse uma Tracker, né, Lenita? Imaginemos que seja uma Tracker, para dar um exemplo mais sólido. Pronto, né? Esse fato do carro ser mais rápido, mais ágil, pode contribuir com o acidente. Então nós temos, ainda que tenhamos o motorista responsável, nós temos a influência do carro. Imaginemos uma outra situação, uma pessoa dirigindo um carro com algum problema no freio, os pneus carecas, e essa situação também pode colaborar com o atropelamento deste indivíduo. Então, é isto que Jesus quis dizer. Quando o espírito reencarna, em contato com a matéria,
há um enfraquecimento do propósito do Espírito. Porque, teoricamente, o Espírito está pronto, no sentido de que ele se programou, ele imaginou a sua nova encarnação. Mas, em contato com a matéria, uma vez reencarnado, ele esquece do mundo espiritual. E, a depender do que aconteça aqui na matéria, isto pode influenciá-lo. Imaginemos um espírito que teve um desvirtuamento ou várias encarnações com desequilíbrio na área sexual. E aí ele reencarna com o propósito de ser diferente. Mas vamos imaginar que, graças à genética e pelo fato dele ter nascido em Votuporanga, ele é muito belo, muito bonito, muito atraente. Digamos assim, um louro natural. Coloquemos desta forma. Evidentemente, por mais que este espírito tem uma disposição para acertar, para fazer a coisa certa, no contato com a matéria, a própria beleza física, se ele não tiver uma boa administração emocional e dos seus impulsos, a matéria pode enfraquecê-lo. Então é nesse sentido que a matéria é fraca. Por isso que Jesus se posicionou desta forma. Aí alguém poderia dizer assim, bom, mas então não é um bom negócio reencarnar? Então, a reencarnação é uma possibilidade do espírito evoluir, mas já que a carne apresenta essa fraqueza, isto mais atrapalha do que ajuda o espírito. Sim, mas nós não podemos esquecer que, de uma certa forma, o corpo é uma representação daquilo que o espírito carrega em si. Quando nós estudamos o perispírito, nós aprendemos com Allan Kardec que o perispírito é um modelador, organizador biológico. Ou seja, o perispírito, de acordo com as experiências trazidas pelo espírito nas suas várias encarnações, vai imprimir no corpo físico as suas necessidades. E aí tem um velho exemplo que cabe aqui, que é o exemplo do bolo. Se eu quero um bolo em forma de coração, eu vou fazer o bolo usando uma forma, em formato de coração. Então, a forma dá forma ao bolo. O perispírito seria a forma. E aí o corpo físico vai assimilar os desequilíbrios, as lesões que se encontram ali no perispírito. Um exemplo. Uma vez eu conversava com uma jovem senhora, não tão jovem assim, e ela tinha, assim, dores terríveis. Ela tinha algumas doenças graves, e essas doenças faziam com que ela sentisse muitas dores físicas, mas muitas dores mesmo. Nem os remédios mais caros faziam com que ela parasse de sentir dor. E um dia, acho que num momento de desespero, ela me disse assim, olha, Aguinaldo, eu sou espírita, eu sei que a morte não existe, mas eu tenho pensado em suicídio. Porque eu não aguento mais essa dor e eu estou pensando em suicídio. E aí o benfeitor espiritual disse assim, de novo? E ela ficou me olhando e o espírito revelou que na última encarnação ela havia se jogado de um penhasco. Ela havia cometido suicídio, se jogado de uma altura muito grande. Obviamente, o corpo, não é? Destruiu-se, mas também lesionou o perispírito, olha que coisa curiosa, em vários órgãos perispirituais. Então, quando ela reencarnou, por conta desse suicídio, se jogando de um penhasco, imprimiu-se no corpo todas as dores que ela trazia hoje. Então, o corpo não é um obstáculo. Kardec nos explica, é o próprio espírito que, entre aspas, constrói o corpo adequado às suas necessidades, ou de acordo com os processos kármicos que ele está trazendo. Certo? Ok? Então vamos parar por aqui. Aí nós continuamos a palestra lá em Tapetinga, demos outros exemplos e tal. Era uma palestra aí de 45 minutos. Mas nós quisemos fazer essa introdução para fazer essa explicação. Vamos ao tema central, que se resume em 3 histórias, para confirmar que, sem dúvida alguma, os exemplos sempre valem mais do que as palavras. E foram todas situações vividas na nossa experiência cotidiana. E como eu disse,
a maior parte delas experiências que você já conhece. Nós tivemos a ocasião de estarmos trabalhando com determinado médium numa parceria, de recebermos a visita de um pai desesperado. Foi uma situação muito dolorosa, que inclusive ocorreu na nossa cidade, em que o pai testemunhou a desencarnação do filho, de uma forma, digamos assim, fora dos padrões normais, porque era uma festa de aniversário da criança, a criança se divertia, ela acabou caindo, um tombo bobo de criança, de brincadeira, mas outras crianças acabaram caindo por cima dela e ela fraturou uma costela. E a costela fraturada acabou penetrando de alguma forma um dos pulmões. E aí, embora a criança tivesse sido levada às pressas para o hospital, ela acabou vindo a óbito de 6 ou 7 anos, essa criança. E é impressionante como os espíritos nos ajudam sempre. Porque nesse dia em que 2 espíritos estavam atendendo, esse pai católico, veio até o centro. Alguém disse a ele para vir aqui. E eu acredito que ele tenha vindo até a contragosto, por não ser espírita. Talvez ele tenha vindo pela própria dor que ele experimentava. E é curioso que quando ele chegou, o trabalho já havia terminado, porque haviam dado informação a ele que o trabalho seria determinada hora, mas aquela hora já estava terminando o trabalho, estávamos encerrando. Ele disse, bom, o trabalho está terminando, então eu vou embora. E alguém disse, não, mas entre lá, porque eles ainda estão dentro da sala, quem sabe o senhor consegue. Ele disse, não, eu já cheguei atrasado, não quero atrapalhar, eu vou embora. Mas uma segunda pessoa insistiu, não, vá lá, quem sabe dá tempo. E olha que curioso, enquanto havia essa discussão, vai, não vai, o espírito aqui dentro disse assim, bom, nós vamos encerrar, porque eu tenho outras atividades para fazer, eu vou me embora. Aí, a Carla disse assim ao espírito, o senhor não poderia fazer uma gentileza? É que o meu genro estava trabalhando, ele trabalha no hospital, ele só conseguiu chegar agora. Eu sei que o senhor está atrasado, mas o senhor não poderia atendê-lo? E o espírito, então, ainda que não pudesse ficar, disse que atenderia. E como o espírito atrasou a sua ida para atender a pessoa que estava atrasada, nesse meio de tempo, o pai aproveitou e entrou. Ele não estaria ali, não daria tempo a atender. O pai entrou e deitou na maca. E curiosamente, nenhum médium foi atender o pai que estava deitado. Eu ainda estava incorporado com o Dr. Klaus e tive o impulso de ir. E eu senti que o Dr. Klaus freou. Ele não me disse nada, mas ele parou. Tipo assim, nós não vamos atender esse caso. E aí eu fiquei parado. E aí então, o espírito, incorporado no outro médium, aproximou-se do pai. E ali nós tivemos uma cena lindíssima. Estas cenas que nos emocionam, que nos ensinam, e que não estará em nenhuma página de nenhum livro, porque na hora que o médium se aproximou do pai, o espírito que estava atendendo se afastou e o médium deu passividade à criança. A criança veio e começou a conversar com o pai. E a conversa durou ali uns 10 minutos e todos nós ficamos em silêncio. A emoção tomou conta do ambiente. E eu me lembro que o filho ainda dizia assim ao pai, eu não poderia deixar de dar-lhe um último abraço antes de ir embora. Me permitiram vir aqui hoje dar-lhe o último abraço. E aí eles se abraçaram, choraram, e eu fiquei com a dúvida na minha cabeça. Porque, para quem não é espírita, é difícil compreender algumas coisas. O espírito está ali, incorporado no médium. Mas a pessoa que não tem vidência, ela não está vendo o espírito, ela está vendo o médium. E aí eu imaginei, o rapaz é católico. O menino está ali incorporado, a gente sabe que está, mas o pai não está vendo.
Então, assim, teoricamente tem um homem grandão abraçando ele, dizendo que é o seu filho. Como é que esse pai vai acreditar que é o filho, embora tenham conversado bastante tempo? E depois, quando nós indagamos o pai, ele iria mencionar que ele e o filho tinham um trato, uma combinação. Eles sempre se abraçavam de uma forma diferente. Era um tipo de abraço que eles entrelaçavam os braços, que só eles dois sabiam como era. E ele contou que o Espírito o abraçou exatamente do jeito que eles sempre se abraçavam. E aí eu brinquei ainda com esse médium, eu disse assim, olha, se você não fosse participar do IMPAMED, se você não fosse fazer nenhuma palestra, a tua vinda a Votuporanga já teria valido a pena. Os exemplos valem mais do que as palavras. Vivemos uma outra situação também muito emocionante. Num período em que nós realizávamos o IMPAMED aqui no caminho de Damasco, por conta da Covid, do isolamento social. Não, minto, estou falando besteira. Nós realizamos o evento aqui no caminho de Damasco por 2 anos, por conta do Covid. Esse período nós fizemos aqui no caminho de Damasco por outras razões. E havia desencarnado um trabalhador do centro. Alguns trabalhadores do centro desencarnaram por conta da Covid. E esse trabalhador havia desencarnado e havia deixado 2 filhos. Uma filha em particular que o amava. Todos os filhos, partimos desse princípio, amam os pais. Mas ela tinha uma ligação muito forte com o pai. Era assim, onde um estava, o outro estava. Onde um estava, ele estava. Eles não se largavam. E foi um impacto muito grande. A gente tem que reconhecer que, embora sejamos espíritas e saibamos que a morte não existe, é um impacto devastador a perda, ainda que temporária, de um ente querido. E claro que a jovem, uma menina de 13 anos, sentiu esse impacto. Sentiu. Tanto é que ela acabou indo aí para uma tristeza muito profunda. E eu estava perto quando o médium lhe perguntou assim: você gostaria de dar um abraço no seu pai? Ela disse: sim, eu gostaria. Então o médium se concentrou, o espírito estava ali, o trabalhador do Damasco estava ali, né, em condições disso. O médium deu passividade, e aí então ele, incorporado no médium, deu um abraço na sua filha, demorado, profundamente emocionado. Quando ele deu o abraço, o espírito imediatamente se afastou, não conversou com ela, só deu o abraço. Aí já o médium, olhando para ela, disse: então, ela respondeu assim, com a naturalidade dos adolescentes. Ela disse assim: você disse que é meu pai, eu não sei. Para mim, eu abracei o senhor. Eu não vi meu pai, né? Aí o médium disse: entendo. Esperou um pouquinho, o espírito voltou e o médium disse: ele vai lhe dar um segundo abraço. Só que desta vez, quando ele abraçou, ela deu um grito: esse cheiro é do meu pai, só o meu pai tinha esse cheiro, é o cheiro dele. E aí sim ela chorou, ali ela ficou abraçada, ali ela conversou por vários minutos. Então o espírito, para comprovar que era ele, fez esse tipo de coisa. E aqui eu abro um parênteses, isso que eu vou dizer agora não estava no script. Nós tivemos aí, nas comemorações de aniversário do centro, até dizer para o pessoal da internet, nós estamos com um cenário diferente aqui hoje, é porque esse mês de agosto é aniversário do centro, são 85 anos, então a gente fez a festa do lançamento do livro, Seu José de Moraes e tudo mais. E aí me ocorreu uma coisa: Seu José de Moraes esteve conosco, deu uma entrevista, vocês devem ter assistido, está aí no canal, e eu fiquei muito curioso no bom sentido e também muito preocupado, porque, veja, eu pensei assim, e eu disse isso na quinta-feira, na sessão mediúnica: há alguns espíritos que são mais difíceis de você dar passividade.
Porque os espíritos não vão dizer, mas eles fazem uma caridade com a maioria de nós médiuns de permitir que eles falem através de nós. Porque se você for fazer uma comparação evolutiva, a distância é abissal da condição do médium em relação a determinados espíritos. E essa é a minha condição em relação à maioria dos espíritos que eu trabalho. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, logo no começo do trabalho com o Dr. Klaus, ele me disse uma coisa muito significativa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque eu reconheço em Dr. Klaus um espírito muito mais evoluído, tanto no campo emocional, espiritual, como intelectual, muito mais evoluído do que eu. E eu sinto, por exemplo, principalmente nos livros, pelas minhas limitações intelectuais, que o Dr. Klaus não consegue transmitir tudo ali que ele tem condição de transmitir. Eu me lembro então que eu disse a ele assim, logo no começo do trabalho, eu disse, Dr. Klaus, eu reconheço as minhas limitações intelectuais. E aqui vamos deixar de lado, eu disse para ele, vamos deixar de lado se tem uma programação, se o senhor tinha que trabalhar comigo, se era uma programação reencarnatória, vamos deixar de lado isso. Vamos conversar francamente. Não seria melhor o senhor procurar um outro médium, alguém que tenha uma desenvoltura melhor, uma mediunidade mais desenvolvida, em que o senhor possa ser o senhor 100%? E ele disse assim para mim, o senhor tem razão. Aquele jeito franco do Dr. Klaus, né? O senhor tem razão. Tem muito médium, muito mais inteligente que o senhor. E aí agora, vocês me perdoem, eu quase não tenho virtude nenhuma. É quase zero. Mas eu vou ressaltar uma virtude minha, sem ter nenhuma pretensão de fazer autobiografia, não me interpretem mal. Ele disse assim para mim, o senhor tem razão, existem muitos médiuns muito mais inteligentes e capacitados que o senhor, mas o senhor tem uma coisa que eu preciso e que muita gente não tem, que é a disponibilidade. O senhor está disponível. E realmente essa virtude a gente tem. Vamos atender 300 pessoas? Vamos. Vamos escrever mais um livro? Vamos. Vamos fazer essas viagens doidas que a gente quase morre de avião, de ônibus, de carro? Vamos. Vamos ampliar o centro? Vamos. E essa disponibilidade é o que nós precisamos nos médios para o trabalho. Bom, voltando ao que eu ia dizer. Então, José de Moraes é um espírito. Aí, no lançamento do livro, vou compartilhar isso com vocês. No lançamento do livro, você tem uma responsabilidade, ser fiel ao espírito. E aí tem algumas coisas que geram algumas inseguranças. Por exemplo, por ser José de Moraes, né? Que é um espírito muito mais evoluído do que a gente. Aí você tem uma segunda insegurança, porque uma coisa é você dar passividade a um espírito e ele dá uma mensagem de 5 minutos. Outra coisa é você conseguir manter a sintonia 45 minutos de entrevista. Porque não pode oscilar. Você dá uma mensagem, o espírito vem e fala, acabou. Agora, se o espírito está dando uma entrevista através de você, tem que ser o espírito o tempo todo. E aí, para você conseguir ter esta sintonia, não é tão fácil. E aí, para acabar de completar a insegurança, ainda vem os parentes dele assistir, filho, neto e tudo mais, que conhecia o espírito. Pronto, agora acabou de ferrar. E aí a dúvida que ficou, eu disse assim a um amigo, porque em psicanálise, eu sou psicanalista, em psicanálise existe uma coisa chamada supervisão, que é o cara que vai supervisionar o psicanalista, ele está acima do psicanalista. Por quê? Porque tem muitos casos que você não consegue resolver e a responsabilidade é do cliente, que não faz esforço, que tem resistência, que quer, mas não quer, que não faz o que você recomenda. Só que nós não podemos aqui desconsiderar que às vezes o psicanalista não está conseguindo fazer um bom trabalho. É por isso que tem a supervisão. Meu supervisor é Lindomar, já vou dizer logo, né? Os casos mais complicados eu compartilho com ele para que ele possa dar uma orientação se a terapia está indo adequadamente.
Em mediunidade, a gente também deveria ter isso, ter essa supervisão. E o médium que é avaliado não ter melindres. Quando ele é criticado, quando alguém diz assim, você errou aqui, aqui não ficou legal, porque é uma forma de você aprender. E então, depois que nós tivemos a comunicação de seu José de Moraes, eu, mais do que depressa, encaminhei, antes mesmo da gente postar no canal, encaminhei a mensagem, toda a entrevista, para que um amigo avaliasse. E a minha dúvida, o timbre de voz do José de Moraes, o timbre de voz dele. Porque convenhamos que ele desencarnou numa certa idade, mas os médiuns que veem o seu José de Moraes, os médiuns videntes, dizem assim, é o mesmo José de Moraes rejuvenescido. O mesmo José de Moraes, da época que ele estava encarnado, mais remoçado, mais aparentando aquela idade que ele tinha. Mas o espírito poderia usar, se servir da voz, como eu estou falando aqui. E quando eu fiz esse questionamento, o amigo que avaliou a comunicação disse assim, ele preferiu usar aquele vocabulário e aquele timbre de voz para que as pessoas que o conheceram se certificassem, tivessem a certeza que era ele. Que ele poderia falar através de mim, como eu estou falando aqui, sem alterar. A maioria dos espíritos não altera a voz. O Dr. Caos altera porque ele tem um sotaque alemão. Mas a maioria dos espíritos, eles falam e o médium continua com o mesmo timbre de voz que ele tem. E ele alterou isto justamente para que ficasse comprovado que era ele que estava falando, e aí a família o reconheceu, aquela coisa toda. Só para dizer que médium sofre, que a gente topa essas paradas doidas que um e outros aí inventam de fazer entrevista com o espírito, e depois é a gente que paga o pato, tá certo? E a última história, para a gente encerrar, que eu disse que eu contaria 3 histórias, para comprovar que os atos falam mais alto que as palavras, os exemplos falam mais alto que as palavras. Também uma situação vivida por mim, e essa foi uma situação particular, e essa eu posso dizer o nome do médium, porque foi eu que vivi com a minha família, e que eu sei que vocês já conhecem, mas eu vou usar essa história aqui hoje para concluir esses 3 exemplos. Que foi na ocasião da morte do meu pai, da desencarnação do meu pai. A minha mãe ficou muito abalada quando tudo aconteceu, e a gente sabe que o Lindomar é um querido amigo, e que Lindomar tem uma mediunidade bastante ostensiva. E a gente sempre toma o cuidado de não abusar nesse sentido, porque a gente gosta do Lindomar pela pessoa que ele é, não é? E como eu conheço minha mãe, nós estávamos perto do Impamed, eu disse assim, mãe, quando o Lindomar vir aqui no centro, não vá perguntar para ele como é que está o pai, não seja curiosa. Não, é claro que eu não vou perguntar, não precisa nem falar. Bom, mas foi a conta dele descer do carro. Ô Lindomar, você não tem notícia do Luiz, não? Mãe. E o Lindomar, muito simpático, muito educado, muito carinhoso, que é o perfil dele, disse assim a ela, amanhã eu vou tomar um café na sua casa, dando a entender que poderia trazer algumas notícias. Bom, vai eu conversar com a minha mãe de novo. Porque minha mãe tem um cachorro que é a encarnação do capeta. É verdade. Eu acho que da última encarnação dele deve ter sido aquele demônio da Tasmânia. Lembra daquele desenho que tem o demônio da Tasmânia? Só pode ser. Porque o cachorro morde todo mundo, o cachorro avança em todo mundo. O passatempo do cachorro é morder canela. Eu chamei minha mãe e disse, mãe, eu vou levar o Lindomar lá amanhã. Mas, por favor, a senhora me prenda esse cachorro. Que ele vai morder alguém. É claro que eu vou prender. Chegamos na casa da minha mãe, né? E o Lindomar já foi entrando. Quem que ele topa de cara? O cachorro. E veio igual um foguete. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo de salvar o Lindomar. E a hora que o cachorro chegou perto, freou bruscamente, cheirou o Lindomar, abanou o rabo e não deu um latido. Lindomar entrou, sentou no sofá, o cachorro foi e deitou nos seus pés. A minha mãe também é um gato, né? O gato estava assim no braço do sofá. Quando o Lindomar sentou, ele deu aquele miado,
E saiu igual um louco, pulando, sacuteando e saiu. Nós ficamos olhando um para o outro sem entender. E a minha mãe me disse assim: mas esse cachorro morde todo mundo. E Lindomar disse: morde quem ele não conhece. As pessoas conhecidas não. Porque quando o Lindomar entrou, meu pai já entrou junto com ele e o cachorro viu. Identificou a presença do meu pai, inclusive se certificando pelo cheiro. Quando cheirou, sentiu que era o cheiro do dono dele e não avançou. E aí, para completar a história, minha mãe disse assim: nosso Luiz odiava esse gato. Fantástico, né? Fantástico. E aí meu pai transmitiu alguns recados para Lindomar, que verbalizou a minha mãe esses recados. E aí meu pai afastou, Lindomar tomou um café. Agora, para concluir a história, quando o Lindomar ia saindo, foi brincar com o cachorro, levou uma mordida. Ele o mordeu, porque aí não reconheceu mais o espírito não estava ali e levou uma mordida. Foi leve, claro, não machucou, mas o cachorro avançou e mordeu a mão dele. Então, assim, são 3 situações que eu me lembrei, e eu citei esses 3 exemplos lá em Aracaju, que realmente mostram que o exemplo fala mais do que as palavras. Antes da gente concluir, o Dr. Klaus vai concluir, ele já está aqui, vai concluir o tratamento, a prece final. Eu vivi uma outra história com outro amigo, porque assim, eu não tenho dúvida que uma das maiores riquezas da vida são amigos. E graças a Deus, dinheiro eu não tenho, mas amigo eu tenho bastante, né? Quando a gente estava falando lá outro dia, que nós demos o estudo, né? Citando o livro de Napoleão Hills, o livro que ele escreveu, Liberte dos Seus Medos, e ele coloca lá os 7 grandes medos da humanidade, o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de ficar pobre, o medo da doença, o medo de perder um grande amor, o medo de perder a liberdade e, por fim, o medo da morte. Eu fiquei muito feliz que pelo menos um desses medos eu não tenho, que é o medo de ficar pobre. Já sou, eu vou ter medo do quê? Eu vou ter medo do quê? Mas amigos eu tenho bastante. E para concluir esse exemplo, um amigo meu estava num desses nossos trabalhos, como os nossos aqui, o trabalho social, de atendimento ao público, de distribuição de cesta e tudo mais, e entrou na fila para pegar a cesta básica, um morador de rua. Todo mundo conhecia ele era morador de rua. E como era morador de rua, naturalmente ele estava sem tomar banho há muitos dias. E isso se percebia claramente pelo odor que ele exalava. E nessas horas as pessoas são caridosas, porque foram deixar ele passar na frente. Não, pode passar, vai na frente. Você pega logo, sai logo daqui, né? As pessoas são caridosas nessa hora. E ele foi na frente, né? Evidentemente, como morador de rua, é óbvio que a parte da boca, os dentes, né, não estavam bem cuidados. Então, além do cheiro, do odor de alguém que não tomava banho há muito tempo, o hálito também. E aí ele chegou para esse meu amigo deu lá o leite para ele e tal. E aí o homem disse assim: ah, mas isso aqui é muito bom, eu queria agradecer, eu queria te dar um abraço e um beijo. Aí o amigo disse: pois não, agora. E quando o amigo disse: pois não, agora, ele viu entrando nada mais, nada menos do que Francisco de Assis. E Francisco disse assim para o médium: esse, se o senhor permitir, eu é que gostaria de abraçar. E aí o espírito de Francisco incorporou no médium e abraçou, através do médium, o mendigo que estava ali naquela situação, né? Sim, exemplos que dispensa palavras, que dispensa qualquer coisa a mais. Então, é preciso que a gente faça isto. É preciso, pelo menos, que a gente busque isso. É claro que nós nunca vamos conseguir, quando eu digo nunca, eu me refiro ao nosso estágio evolutivo de hoje. No nosso estágio evolutivo de hoje, nós não vamos conseguir fazer tudo que a gente fala. Não tem jeito, né? Ninguém vai amar hoje como Jesus ensinou. Ninguém vai conseguir perdoar tudo. Mas também a gente não pode deixar abrir um abismo entre aquilo que eu acredito, aquilo que eu prego, com aquilo que eu vivo. Precisa ter uma conexão. Ainda que eu não consiga fazer tudo, eu preciso pelo menos fazer um pouco, né? Para que eu não fique um hipócrita, do tipo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço.
E aí não vai dar. Então que a gente fique aí com esses exemplos, que a gente possa ter esses exemplos, porque esses exemplos marcam muito a vida da gente. E só para encerrar, agora eu vou encerrar de verdade, eu estava no último dia de atividades lá em Itapetinga, uma coisa curiosa, né? Nós fomos para o debate, e aí uma senhora, as pessoas podiam fazer pergunta, uma senhora ficou de pé, e ela disse assim: seu Aguinaldo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Disse, pois não, porque eu havia falado sobre o medo da morte. E ela dizia assim: olha, seu Aguinaldo, eu queria dizer ao senhor, eu estou muito envergonhada de falar, eu estou tremendo, eu fiquei levanto, não levanto, pergunto, não pergunto, pergunto, não pergunto, mas me deu coragem. Eu acho que é porque ela estava ansiosa, aí ela fazia assim no cabelo, já uma senhora de cabelos brancos, e ela fazia assim na cabeça, sabe, para fazer a pergunta, ela fazia assim, como se estivesse incomodada. Mas eu tive coragem, eu vou fazer a pergunta. Pois não, a senhora pode perguntar. Ah, minha irmã morreu, já faz mais de um ano. E às vezes eu sinto que ela está perto de mim, às vezes eu até escuto ela falar. O senhor acha que é ela mesmo que está perto de mim ou é coisa da minha cabeça? E aí eu fiz toda uma explicação, que às vezes o nosso desejo de que o ente querido esteja perto de nós faz com que a gente sinta que ele esteja, mas ele não está. É uma projeção, é uma vontade da nossa parte, mas o espírito não está ali. Mas eu disse, olha, sendo a sua irmã, lhe amando, a senhora está dizendo que ela lhe amava, que vocês se davam bem, eu não tenho como dizer à senhora que é. Não tenho. E ela é ansiosa. Mas, pelo que a senhora está falando, eu acredito que seja. Ah, tá bom, muito obrigado. Aí Lindomar pegou o microfone e disse assim, olha, tanto é ela, que é ela que está passando a mão na sua cabeça. A senhora está incomodada, é porque ela está lhe acariciando. E a hora que a senhora falou assim, não, eu não vou falar que eu tenho vergonha, ela gritou assim no ouvido, vai mulher, fala, pergunta logo que eu quero dizer que eu estou aqui. Então ela não só está aí, como está fazendo carinho na sua cabeça. Né? E aí eu fico imaginando como essa pessoa depois foi embora, a felicidade dela, né? De ter vivido essa experiência, de ter tido essa revelação ali com essa pessoa. Então, é isso. Muito bem. Vamos então para a segunda parte das nossas atividades, vamos fazer a nossa prece. Aqui no salão hoje nós teremos o passe coletivo, tá bom? Pessoal da internet, a gente vai concluir o tratamento agora. Muito bem. Pode deixar gravando, tá bom? Vamos então fazer a nossa segunda parte das atividades de hoje. Vamos colaborar com o tratamento de todos. Então, o que nós pedimos, o que nós solicitamos, para que todos sejam tratados, é que todos façam a sua parte. Quando uma pessoa vai ao médico, ela tem que fazer um pequeno esforço de comprar o remédio e tomar o remédio. O médico examina, pede o exame e receita a medicação. Faz quase todo o trabalho. Fica por conta do paciente lembrar de ingerir a medicação segundo o recomendado. É isto que todos precisam fazer neste momento. O tratamento vai acontecendo, a limpeza vai acontecendo, a desconexão de espíritos mais perturbadores vão sendo realizadas, os passes vão sendo aplicados, as águas vão sendo fluidificadas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Respirando mais devagar, respirando profundamente. E não é respirar pensando em outra coisa. Você respira, porque a gente diz, respire, respire. E a pessoa acha que basta respirar, respirar. Não, não. É você respirar, sentir o oxigênio adentrando as vias aéreas, sentir os seus pulmões se expandindo quando entra o oxigênio, sentir os pulmões retraindo quando você expira,
E este movimento vai oxigenando a sua medula, esse movimento vai oxigenando a sua corrente sanguínea, esse movimento vai oxigenando o seu cérebro. E aos poucos perceba que você já vai relaxando, você vai ficando mais à vontade, você vai soltando os ombros. Às vezes estamos muito tensos, muito ligados, muito preocupados, e isto dificulta a assimilação da energia. Então, quando nós propomos esta postura, você solta os braços, você solta os ombros, você respira, você vai sentindo o seu corpo, onde você tem a dor, você vai imaginando, porque isso está acontecendo, você vai imaginando que a medicação está sendo colocada, que mãos amigas estão transmitindo a energia que cura, que todos os seus chakras, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico, o humeral, o básico, os principais, estão sendo tratados, estão sendo cuidados, estão sendo envolvidos. E você vai respirando e vai fazendo a sua parte. Respira, pensa nos seus pés, relaxa os seus pés, pensa nos dedos dos pés, nas plantas dos pés, dos seus calcanhares. Você respira e pensa nas suas pernas, nas panturrilhas, nos seus joelhos, nas coxas. Você respira e pensa nos seus quadris, na região da bexiga, da uretra, dos uretes, dos rins. Você mentaliza a sua região abdominal, envolvendo ali os órgãos que estão ali localizados, o estômago, a vesícula, o fígado, o pâncreas. Você respira e pensa na sua coluna, a cervical, a dorsal, a lombar, o nervo ciático. Você respira e, por fim, relaxa sua mente. Relaxa profundamente a sua mente. Desacelera o seu pensamento. E vai se permitindo entrar nesse fluxo, nesta vibração, nessa energia. E aí então você vai sentindo mais ostensivamente todo o tratamento que é feito em você, dentro das suas necessidades, dentro daquilo que você precisa, dentro daquilo que você busca. E aí então, nós agradecemos a Deus, nós agradecemos a Jesus pelas bênçãos deste momento, não apenas do tratamento, mas sobretudo do aprendizado que estimula novos hábitos. Livro do querido José de Moraes. São os novos hábitos que terão o poder de gerar em nós a autocura. Porque se é verdade que a cura parte do princípio da autocura, esta autocura só acontece quando há da nossa parte uma mudança de hábito, de padrão, de energia, de fala, de pensamento, de conduta. E assim a saúde se reestabelecerá. Somos médicos de nós mesmos. Nunca se esqueçam disso. Somos médicos de nós mesmos. E Jesus é o médico de toda a humanidade. Que esse Jesus nos abençoe agora e para todo sempre, que assim seja. E nós nos despedimos dos amigos da internet. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe a todos.